Há 100 milhões de anos, o final do Cretáceo tinha acabado de começar, e no norte da África, o maior predador africano de todos os tempos e o segundo maior terópode conhecido pela ciência vagava pelas terras, o famoso espinossauro. Ele estava desfrutando o início de uma dinastia que acabaria abrangendo milhões de anos. Seu tamanho gigante, junto com uma vela enorme, também ajudaria a consolidar seu legado, e hoje ele permanece como um dos dinossauros mais conhecidos de todos os tempos, provavelmente o terópode mais famoso depois do Tyrannosaurus Rex e do Velociraptor. No entanto, apesar de sua fama e estatura, quase ninguém está ciente do fato de que o espinossauro na verdade tinha um irmão gêmeo, por assim dizer. Enquanto ele dominava a África, um espinossaurídeo de poder e aparência quase iguais estava realizando seu próprio domínio na América do Sul. Este dinossauro era o Oxalaia. Diferente de seu irmão africano, conhecido pela ciência há mais de 100 anos, o Oxalaia é um dinossauro muito mais novo para a paleontologia, sendo descoberto e descrito em 2011. O primeiro fóssil atribuído a ele foi localizado na Formação Alcântara, no norte do Brasil, e consistia nos ossos da ponta do focinho. Os paleontólogos rapidamente notaram que este dinossauro recém-descoberto era um membro da família dos espinossaurídeos, pois seu focinho compartilhava muitas características vistas apenas em outros espinossaurídeos. Esta classificação clara levou a uma rápida descrição e nomeação, com os descobridores batizando de Oxalaia quilombensis, uma referência à divindade africana, Oxalá. A descoberta de tal dinossauro no Brasil foi uma grande notícia, mas não necessariamente monumental, pois espinossaurídeos no Brasil já eram conhecidos desde o final dos anos 1990, através de gêneros como o irritator. No entanto, apesar de chegar um pouco tarde à festa, o Oxalaia ainda impressionou muitos não por uma característica maluca, mas por causa de seu tamanho. Tanto o focinho quanto um fragmento de crânio encontrado posteriormente vieram de indivíduos que aparentemente superavam outros espinossaurídeos conhecidos, exceto o espinossauro, e também superavam quase todos os outros terópodes conhecidos pela ciência. Os estudos mais recentes estimam que os adultos tinham entre 12 e 14 metros de comprimento e pesavam de 5 a 7 toneladas. Se precisas, essas medidas o tornariam facilmente o maior predador do Brasil de todos os tempos e um dos 10 terópodes mais pesados conhecidos. Naturalmente, seu grande tamanho teria tornado os Oxalaia maduros intocáveis para outros carnívoros, e é comumente aceito que, como o espinossauro, ele também era o superpredador de seu ambiente. Devido ao papel compartilhado e ao tamanho semelhante, os paleontólogos há muito estão curiosos sobre a relação entre o espinossauro e o Oxalaia. Uma curiosidade que só aumenta com o fato de que ambos viveram exatamente ao mesmo tempo, levando alguns a considerar o Oxalaia não como um novo dinossauro, mas sim como uma nova espécie de espinossauros que pode ter chegado à América do Sul via África, já que na época os dois continentes estavam muito mais próximos. Também é possível que o Oxalaia, ou um ancestral direto, estivesse na América do Sul o tempo todo, pois há cerca de 140 milhões de anos ela estava fisicamente conectada à África. Assim, uma população de espinossaurídeos pode ter sido dividida conforme as duas massas de terra se separaram, eventualmente dando origem ao Oxalaia no Brasil. Além disso, há ainda outro argumento de que o Oxalaia nem mesmo é uma nova espécie, mas simplesmente um adulto mais jovem do Spinosaurus aegypticus já descrito, que ainda não tinha terminado de crescer. Por enquanto, ele ainda é oficialmente considerado um gênero válido, com a evidência mais forte de sua singularidade sendo as diferenças vistas em seus crânios. O Oxalaia tinha dentes mais compactados, uma mandíbula relativamente mais espessa e um focinho mais reto em comparação com o espinossauro. No entanto, as semelhanças ainda eram impressionantes, e acredita-se amplamente que os dois eram parentes muito próximos, com os paleontólogos considerando o Oxalaia mais intimamente relacionado ao espinossauro do que a outros espinossaurídeos brasileiros. Normalmente, a questão sobre sua relação com o espinossauro seria mais resolvida analisando seu esqueleto completo. Isso é um pouco complicado com o Oxalaia, pois seus ossos não existem mais. Tragicamente, após sua descoberta, todo o material não recuperado foi armazenado no que era o maior museu de história natural da América Latina, que pegou fogo em 2018, levando à perda de 92,5% de todo o seu acervo, incluindo todos os ossos do Oxalaia. Desde então, nenhum outro fóssil dele foi desenterrado. Junto com a incapacidade de responder totalmente à questão de sua relação com o espinossauro,
a destruição dos ossos também significa que não sabemos muito sobre sua aparência geral. Os paleontólogos nem têm 100% de certeza se ele tinha uma vela ou apenas uma crista. No entanto, devido à sua proposta relação próxima com o espinossauro, a maioria das reconstruções e estudos assume que ele possuía uma vela, que poderia ter sido usada para regulação de calor, exibição e intimidação, fazendo os indivíduos parecerem maiores do que realmente eram. Além de sua possível vela, os paleontólogos podem dizer com mais confiança como era este pesadelo pré-histórico, pois em todos os espinossaurídeos algumas características eram universais. Como seus parentes, o Oxalaia teria membros anteriores extremamente robustos e poderosamente construídos, equipados com garras relativamente grandes, com o primeiro dígito possuindo uma garra desproporcionalmente longa, dando a aparência de ganchos nas mãos. Para acompanhar esses ganchos mortais, o holótipo mostrou que o Oxalaia também tinha um crânio enorme que lembrava o de um crocodiliano moderno e podia atingir 1,35 metros de comprimento, tornando-o maior que o crânio do Acrocanthosaurus. Dentro desse crânio gigante, sua boca era revestida por mais de 40 dentes afiados, em forma de cones e ovais. Tudo isso pinta um quadro bastante ameaçador, mas na verdade, essas características eram mais uma boa notícia do que uma má notícia para os dinossauros coexistentes, pois essas características pareciam tornar o Oxalaia melhor projetado para pescar do que para matar dinossauros. Especificamente, os paleontólogos acreditam que ele usava suas grandes garras para cortar e fisgar peixes grandes e escorregadios, enquanto seus dentes impediam ainda mais a fuga, graças à sua natureza cônica. Além disso, os dentes eram dispostos em um padrão de roseta, o que basicamente os fazia se entrelaçar ao morder, criando essencialmente uma armadilha para peixes. Este padrão de dentes é na verdade visto em animais vivos hoje, incluindo o gavial indiano, atualmente o crocodiliano mais piscívoro, acrescentando mais combustível à ideia de que o Oxalaia era de fato um mestre pescador. Até seu ambiente sugere um estilo de vida de frutos do mar, pois muitos peixes grandes, semelhantes e às vezes exatamente os mesmos vistos no habitat do espinossauro, também viviam ao lado do Oxalaia, incluindo o Atlanticopristis, Oncopristis, Mawsonia e Stephanodus. E apesar de sua dieta aparentemente pouco impressionante baseada em peixes, o Oxalaia não era um dinossauro com quem se brincava. Ele não tinha problemas em se impor contra predadores terrestres, graças ao seu tamanho e garras mortais. Sua mordida também pode ter sido um impedimento decente, com estudos indicando uma força de mordida aproximadamente 20 vezes maior que a de um lobo. Além disso, o Oxalaia tinha 2 dentes de substituição em cada soquete, permitindo-lhe trocar dentes danificados e garantir o máximo de afiação. Enquanto também sugere que ele pode ter sido usado para atacar animais com proteções duras. Junto com não ser um fracote, o Oxalaia provavelmente não era um estrito comedor de peixes, sendo o pensamento comum que no geral, ele era um carnívoro oportunista que caçava dinossauros de pequeno a médio porte e animais não aquáticos de vez em quando. Isto é baseado principalmente em descobertas vistas em seus parentes, já que o irritator é conhecido por ter predado pterossauros, enquanto um espécime de Baryonyx foi encontrado com restos de peixes e o corpo de um iguanodon jovem dentro de seu estômago. Os Oxalaia adultos provavelmente passavam a maior parte do dia perto de fontes de água, onde podiam pescar, enquanto também ficavam atentos a qualquer animal terrestre nas proximidades que pudessem emboscar. No entanto, é aqui que a confusão surge mais uma vez. Se você sabe algo sobre espinossaurídeos, principalmente o espinossauro, então sabe que ninguém concorda em que nível esses dinossauros estavam adaptados à água. Isso leva alguns a pensar que o Oxalaia era um nadador adepto, capaz de mergulhar profundamente em busca de comida, enquanto outros são mais conservadores, acreditando que ele não seria um nadador gracioso, limitando-se a nadar desajeitadamente na superfície, preferindo ficar nas costas e esperar em águas rasas. Os estudos mais recentes tendem a apoiar mais a hipótese de espera, embora isso ainda seja muito debatido. Seja como for, sabemos que o Oxalaia, até certo ponto, se molhava. Ao contrário de outros terópodes, suas narinas eram posicionadas muito mais para cima ao longo de seu focinho, um design destinado a ajudar a manter a água fora das narinas quando sua cabeça estava parcialmente embaixo da água. Portanto, embora claramente tivesse algumas adaptações para uma vida aquática, os cientistas acreditam que o Oxalaia ainda era surpreendentemente hábil em terra,
apesar de ter pernas bastante curtas, e provavelmente era rápido o suficiente para capturar uma variedade de animais lentos, especialmente se estivesse empregando emboscadas, o que parece muito provável, considerando seu ambiente. Estudos sobre a formação onde foi encontrado sugerem que durante o final do Cretáceo, o Oxalaia vivia em um habitat não muito longe do litoral que tinha uma mistura de água doce e salobra, enquanto a própria terra era dominada por florestas tropicais úmidas, onde coníferas, samambaias e cavalinhas criavam dossel espesso, proporcionando amplos esconderijos para todos. Além dessas florestas, a terra dava lugar a áreas abertas que eram muito mais brutais e secas, com um clima árido ou semiárido, sendo comuns períodos de secas prolongadas. Os animais normalmente tentavam evitar essas áreas, mas na floresta e no litoral a vida era extremamente abundante. Isso levou o Oxalaia a viver junto com muitos outros dinossauros, incluindo Limaisaurus, Malavisaurus, Itapiusaurus, um Carcharodontosaurídeo, 2 Titanossauros, um Abelisaurídeo e um Dromiosaurídeo. Ele também viveu ao lado de outros espinosaurídeos, um dos quais é indeterminado, enquanto outro era o Sigiumassasaurus, que se aproximava em tamanho do Oxalaia e era o segundo maior predador da região, mas é ainda mais controverso do que o gêmeo do espinossauro, com muitos pensando que pode não ser um novo gênero, mas sim um sinônimo para outro espinossaurídeo. Além de dinossauros e dos peixes mencionados anteriormente, os não-dinossauros também eram abundantes, sendo representados por animais como pterossauros, coringazucos, tartarugas e cobras. Muito da vida encontrada nessas terras antigas era semelhante ao que era visto na formação Quenquem, no norte da África, onde o espinossauro reinava majoritariamente. As semelhanças entre as duas formações são mais uma vez pensadas como resultado da conexão que o Brasil e a África já tiveram há 140 milhões de anos. A vida compartilhada acabou sendo útil para o Oxalaia, pois forneceu ao espinossaurídeo um ecossistema perfeito para seu conjunto de habilidades. E os registros fósseis mostram que ele prosperou lá por milhões de anos, de 100,5 milhões de anos atrás até 93,9 milhões de anos atrás, quando então desapareceu subitamente dos registros fósseis. Sua extinção é bastante interessante, considerando que ele morreu quase exatamente ao mesmo tempo que o espinossauro, o que também marcou o fim dos espinossaurídeos, até onde sabemos. Ninguém tem certeza do que os eliminou, mas uma ideia geralmente apresentada é que o aumento do nível do mar pode ter destruído seus habitats preferidos, desencadeando um declínio lento e levando o Oxalaia a ter que competir com outros caçadores terrestres que eram melhor adaptados para caçar presas grandes. Por outro lado, outra hipótese proposta é que uma seca duradoura matou suas presas e esgotou as fontes de água doce e assim, mais uma vez levando ao seu desaparecimento final. Embora possa ter desaparecido para sempre, o Oxalaia é sem dúvida um dos terópodes mais ameaçadores que existiram. E é uma pena que ele não tenha recebido tanta atenção nas telonas quanto seu irmão gêmeo.